77. Regressor Instruction. Capítulo 381. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Isso não estava no meu plano. Morra. Ponto. Morra. Traidor. Ponto. Morra. Tão selvagem. Muito selvagem. E Egarina parecia uma verdadeira serva-demônio através do espelho da deusa. Batendo na cabeça do bispo da república com uma estátua, ela pareceria uma assassina psicopata aos olhos de qualquer pessoa. Sei muito bem que não seria difícil as pessoas acreditarem que ela era integrante da brigada desde a primeira linha. Não, não apenas a brigada. Ninguém poderia negar que ela parecia uma serva do demônio. Até Belial cairia na gargalhada se visse essa cena. Isso é bom, muito bom. Não apenas seu rosto e roupas estavam manchados de sangue, mas seu cabelo também estava uma bagunça. Isso não é diferente de um criminoso pego em flagrante. Na verdade, é um pouco diferente do que eu queria originalmente, mas também não é tão ruim assim. Já que é esse o caso, a morte do bispo, que se movia por justiça, não teria acontecido. Ele também seria útil. Foi rápido demais a mudança nele. Parecia que o vinho sagrado não era do gosto do bispo. Eu tinha explicado que se tratava de uma situação urgente, mas não esperava que ele agisse tão rápido. Estava evitando usar essa tática o máximo possível por causa desse tipo de efeito colateral. Ele era alguém qualificado, que não encontrava faz tempo. Seria uma pena mandá-lo embora de mãos vazias. Não é que eu não esteja preocupado, mas os resultados em si não são ruins, independentemente do que me preocupa. Afinal, o comandante inimigo estava quase morto e o exército republicano chegou na hora certa. Isso significa que uma confusão é inevitável. A morte desesperadora do bispo estava prestes a se espalhar dentro da unidade. Todos veriam a verdade através do espelho da deusa, mesmo que tentassem esconder a identidade da serva do demônio. Na verdade, não preciso fazer mais nada. Mesmo neste momento, várias vozes foram ouvidas de dentro. Ele deve ter pregado aos sacerdotes sob seu comando até certo ponto. Os sacerdotes da República também são muito bons. Acho que fui estúpido por tê-los subestimado no passado. Também é verdade que duvido que sejam diferentes dos do Estado. No entanto, pude mais uma vez confirmar que todos sentem o mesmo em relação a Deus. Este cerco foi facilitado, graças ao sacrifício final do bispo. Quando olhei para fora, pude ver soldados se preparando para a batalha. Eu realmente queria lutar junto, mas ainda me sentia muito confortável no confinamento seguro da retaguarda. Eu tenho que fazer coisas como discursos. Neste momento, ouvi uma batida suave na porta. Ao sair, vi Helena esperando por mim. Na verdade, esta é a primeira vez que a vejo depois de muito tempo. No entanto, não demonstrei que estava feliz em vê-la. Parecia que ela está com Jungayan e, agora que eu estava prestes a participar, era hora de ficar um pouco sério. Sem surpresa, pude vê-la abrindo lentamente a boca. Você provavelmente será uma grande fonte de coragem para os soldados, Lei Qilong. Sinto muito por ter dado a você um papel tão pesado. Não, Helena. É simplesmente constrangedor dizer que é um papel pesado. Este é um lugar que deve ser protegido porque agora também é minha cidade. Por outro lado, estou muito grato por ter tido a oportunidade de ajudar. Cardeal. Honorar. Ponto. Ponto. Então vamos, Helena. Sim. Como se tivesse visto Helena corar um pouco, Jungayan começou a franzir a testa, mas ela não se importou muito porque eu não havia me recuperado totalmente. Sempre me sinto bem quando subo em plataforma. Ao olhar em volta, vi alguns rostos conhecidos. Os membros da Guilda Azul que foram forçados a ir para o campo de batalha pareciam estar um pouco nervosos. Alguns pareciam determinados, mas Xiu Laiyong, que estava enfrentando uma guerra em grande escala pela primeira vez, estava bastante nervosa. Qin Shang Ryu estava tão calmo que chega a ser incrível. Park Deokigu tinha uma ansiedade desconhecida em seu rosto. Qin Sung estava o mesmo de sempre. Inquieto. Claro, Qin Sung pensaria que seria melhor entrar depois de se preparar mais, mas agora é a hora. O que temos que fazer urgentemente agora é apoiar Castle Rock. Seria prejudicial discutir agora. Eu estava pensando em armar uma armadilha com a qual Qin Sung concordaria, mas não estou confiante o suficiente para apostar nisso agora.
Tenho que manter as tropas à minha frente o máximo que posso e seguir para a linha de frente de Castle Rock. No entanto, quanto mais eu subia, mais minha visão se expandia. Como um comandante de retaguarda, parecia seguro de qualquer maneira. Claro, de jeito nenhum eu poderia mostrar uma expressão de alívio. Este é o início de uma guerra importante, e a maioria das tropas deve ter sentimentos que são difíceis de imaginar. Conforme lentamente me virei, pude ver aqueles que estavam diminuindo sua ansiedade à sua maneira. Alguns amarraram firmemente suas espadas ou capacetes, enquanto outros estavam ocupados orando. Alguns seguravam as mãos de seus colegas ou davam tapinhas em seus ombros, enquanto outros olhavam silenciosamente para o inimigo à sua frente. Uma coisa que eles têm em comum é que esperam pela minha voz. Sinto a pressão. Assim que ajustei minhas roupas, abri a boca. O mais importante em uma guerra ou batalha é a justificativa. Minha voz não estava baixa. O lugar estava muito silencioso. Quando abri minha boca novamente, todos estavam ouvindo atentamente. Sim. E a justificativa? É importante testemunhar e confrontar exatamente por que você deve lutar, por que deve empunhar sua espada, por que deve arriscar sua vida e por que deve tirar a vida que é preciosa. Nós erguemos nossas espadas. Decidimos lutar e agora estamos enfrentando o inimigo. Te pergunto: por que você ergueu sua espada? Qual é a causa justificativa para levantar nossas espadas? Não há como alguém responder. Não é uma pergunta que eu queira a resposta, mas todo mundo de fato estaria sentindo isso. Por quê? Porque estamos aqui agora. Por que você enfrenta um inimigo terrível com sua espada? Por que você está aqui com uma bandeira, sabendo que pode perder sua vida? Tenho certeza que todo mundo sabe. Talvez todos tenham percebido. Essa luta é pelo futuro. Nosso bom objetivo não é quem invade primeiro ou quem perturba a ordem do continente. Nosso objetivo está no futuro que devemos viver e desfrutar. Um futuro de prosperidade entre as raças. É o futuro onde há perfeita harmonia entre diferentes raças e seres humanos. Para não lutarmos uns contra os outros. Eu estou aqui. Como um humano que ficou do outro lado da tribo por um tempo, agora estou no campo de batalha com você. Estou aqui agora para enfrentar o inimigo juntos. Agora será apenas um pequeno passo, mas em breve será um grande salto, e essa é a utopia que precisamos construir juntos. Naturalmente, olhei para Helena, que estava ao meu lado. A famosa e preciosa princesa Elune sorriu secretamente para mim e acenou com a cabeça. Nenhuma frase poderia soar mais doce para ela do que o que acabei de dizer. Claro, pensei que seria o mesmo para a maioria dos outros elfos. Gosto dessa harmonia. Esse futuro é o futuro do continente da luz. Este não é um continente escuro, mas um futuro com luz. Benignore, Elune, Varian e todas as luzes que existem no continente viverão em harmonia. Este foi um discurso importante. Com confiança evidente em minha voz, mais uma vez olhei diretamente para os rostos dos soldados. O poder divino que envolve meu corpo é apenas um bônus. Os olhos de alguns elfos devotos começaram a mudar como se estivessem se lembrando da luz da última propaganda. Esse futuro é o futuro das coisas que devemos proteger. O futuro dos nossos ideais, liberdade e pensamentos e ações corretas. Isso também é importante. Claro, isso seria padronização, não regulamentação, mas dizer isso não induziria o efeito que desejo. Este é o futuro de nossas gerações futuras. O lugar onde nossos filhos viverão não será um continente cheio de trevas. O lugar onde nossos filhos viverão não será onde humanos de diferentes raças apontam suas espadas uns para os outros. O lugar onde nossos filhos viverão será onde as ideias e filosofias certas estarão presentes. Você está aqui para tudo isso. Estamos aqui para o futuro que devemos proteger e o futuro com que cada um de nós sonha. Alguns estão aqui pela família, alguns para beber e cantar juntos, alguns por seus entes queridos e alguns para um futuro por seu Deus. Agora, prendo minha respiração. Nós somos fortes. Aqueles com causa justificativa são os mais fortes. Soldados com forte razão e justificativa. Nós venceremos. Em nome de cada Deus que existe no continente, vamos vencer. Venceremos para dar início à nossa própria utopia. Isso é bom. Vamos dar nosso primeiro passo em direção ao futuro. Todos os soldados deram um passo à frente. Havia confiança em seus rostos. Esse passo é um passo em direção ao futuro. Vamos lutar juntos. Pela nossa utopia.
Por nossas futuras gerações. Por todos os que vivem neste continente. Vamos lá. Teve uma explosão de gritos no mesmo momento. É impossível dizer se era um grito formal ou apenas para esquecer o medo, mas ficou muito barulhento. Os anões agiram da mesma forma que de costume, enquanto os elfos reagirão de maneira incomum. Muitos soldados colocaram seus capacetes novamente em resposta ao sinal de seus respectivos comandantes de unidade e deram mais um passo. Avançar. Soldados amontoados em um enorme campo de batalha. Foi realmente um espetáculo ver. Vamos juntos. Aqueles que lutam com a luz. Regressor Instruction capítulo 382. Como não há efeitos visuais que tornem isso mais espetacular, me sinto um pouco triste. Realmente queria reviver o que meu cérebro imaginou todo esse tempo. No entanto, vendo que não houve resposta acima, parece que é impossível levantar as mãos para qualquer um dos lados em uma batalha como essa. Você apenas tem que borrifar um pouco de luz no campo de batalha, mas nem isso você faz. Estou desapontado, Benignore. Apesar de estar desapontado, nunca ouvi falar de um ser transcendente no céu apoiando qualquer indivíduo ou grupo. Claro, eu tinha experimentado em primeira mão, mas esse foi um caso fora do comum. É uma pena, mas também sei que não posso evitar. Porque não é ruim mesmo sem ela. O cenário atual é o ideal. Este lado é o exército da luz e o outro lado é o exército dos demônios. Esta é uma batalha onde as forças do bem e do mal já haviam sido determinadas. Enquanto olhava para a cena com satisfação, ouvi a voz da Helena ao meu lado. Ponto. No momento em que ela lançou o feitiço, um enorme poder divino cobriu a força dos aliados. Uau! Se o que estou vendo estiver certo, deve ser um tipo de buff de magia divina. O poder em si não era muito satisfatório, pois Elune não se preocupou em ajudar, mas pelo menos tínhamos conseguido um buff. Ela é muito mesquinha, essa Elune. Eu já esperava isso desde que ela vendeu sua própria filha, mas certamente não é típico dela não ajudar nessa situação. Afinal, o exército da luz começou a ser influenciado pelo poder divino da Helena. Helena, que havia lançado todo o seu feitiço, estava com as orelhas caídas. Ela parecia ter gasto a maior parte de seu poder divino. O poder divino havia atingido quase todas as tropas, então é normal ficar assim. Depois de assentir, comecei a andar novamente. Claro, eu não queria ficar no campo de batalha. Eu quero ir para a sala de controle onde Leiji estava porque não queria lutar onde as flechas poderiam me acertar a qualquer momento. Vamos, Ayan. O que Helena fará? Ah, vou assistir à batalha aqui. Talvez eu possa ajudar. Você não consegue ver, Helena. Esta não é a batalha final. Sim, cardeal honorário. Vou considerar isso. Não há necessidade de considerar isso. Se por acaso demorasse muito para se recuperar após a finalização da batalha, seria difícil usar suas habilidades na próxima luta. A resistência consumida no Lago Torcido não havia se recuperado totalmente. Tendo que cuidar disso, tivemos que esconder e salvar meu poder o máximo possível. E por isso que não dei outra missão nesta batalha a Jungayan, ou ao nosso adorável regressor. A missão da Jungayan é manter o espelho da deusa com outros magos, e o papel do Kim Un-sung era estar preparado caso algo acontecesse. Eu disse a ele muitas vezes para não enlouquecer, então eu sabia que ele me obedeceria a menos que uma grande reviravolta acontecesse. Claro, não há como negar que se Kim Un-sung usasse sua força, poderíamos facilmente obter a vitória, mas me sinto relutante em revelar sua força. Agora, seria o suficiente para cobrir o campo de batalha adequadamente. Claro, é o papel do Kim Un-sung cuidar dos membros da Guilda Azul. Sim, claro. Pensar que alguns elfos e anões com certeza morrerão é uma maneira arrogante de pensar, mas é assim que realmente me sinto. Quando coloquei poder mágico em meus olhos, pude ver Kim Un-sung, que estava olhando ao redor com sua espada. Ele deve estar tentando ficar de olho na localização dos outros membros da guilda. Acho que posso ficar aliviado com essa parte. É correto dizer que pelo menos uma preocupação foi aliviada. De qualquer forma, antes que um seco apropriado possa começar, preciso chegar à sala de controle rapidamente, para que possa ver. Abrindo a porta instalada e entrando, pude ver Leiji olhando para o holograma mágico. Além disso, também vi vários membros dos Cisnes Negros, elfos e até mesmo o comandante dos anões. Muito bom.
A vantagem de ler o fluxo da batalha em tempo real nem precisa ser explicada. Na grande tela principal, posso ver toda a situação, e no outro espelho, posso ver cada unidade separadamente. Claro, havia telas separadas para a seleção. É correto administrar heróis que poderiam afetar muito o campo de batalha, como Kim Sung e os outros membros da Guilda Azul, Helios e os anões. Se este for um campo de batalha moderno, não preciso fazer isso, mas esta guerra continental é muito diferente de uma guerra moderna. É apropriado compará-lo ao xadrez. Soldados comuns são peões e outros heróis com habilidades diferentes são bispos, cavaleiros, rainhas e torres. Eu sei que os peões podem se tornar armas se usados de forma correta, mas outras funções importantes não são precisas para o xadrez. O que aventureiros acima do nível heróico podiam fazer não era simplesmente mover mais alguns espaços. Eles lideram tropas, lideram os soldados e influenciam as peças ao seu redor, incluindo eles próprios. Como agora. Vamos. Vamos. Prepare a magia espiritual. Aplique magia defensiva antes do impacto. O mesmo vale para os invocadores sob comando. Elfos invocadores? Não consigo me lembrar direito. No entanto, pelo menos posso obter especificações aproximadas. Embora fosse incerto dizer que eles estavam no nível dos 8 assentos. A existência de algo que apareceu atrás de suas costas em um instante era definitivamente o que os elfos chamavam de espíritos. Ah! Assim que começaram a emitir algo incompreensível, a magia de defesa dos soldados ficou definitivamente diferente. Não faz muito tempo, Jungayan também estava focada na tela, com os olhos brilhando como se estivesse impressionada. Foi então que Leiji abriu a boca. Arqueiros e magos inimigos lançaram magia. Mais uma vez, vamos aplicar magia defensiva. Sua voz ecoou por toda a sala de controle. Talvez sua voz se propagasse através do espelho da deusa. Os correspondentes enviarão sinais para cada comandante e heróis à sua própria maneira. Aqueles que receberam aviso antes que as flechas e a magia do inimigo caíssem aplicariam imediatamente a magia defensiva. O gênio da tática vai gostar disso. Claro, Jin King não estava aqui. No entanto, não importa se ele está segurando um bastão ou não. Deixando de lado o gênio tático, o nível da formação que temos é completamente diferente. Em outras palavras, sua estratégia tática não ia além do nível de um jogo de xadrez, por mais que ele quisesse tentar. Não há necessidade de mencionar as diferenças nos sistemas que temos, como toda a força se move e como podemos obter os detalhes. Não há como ele saber melhor do que nós. A velocidade com que as ordens foram enviadas da sala de controle para o campo de batalha é até dolorosa de se notar. Porque é tudo sobre ter coisas boas. O sistema de comando da unidade equipada com o espelho da deusa é um item de nível lendário que poderia ser usado por trás. Tem visibilidade quase ilimitada e um sistema de comunicação que pode ser transmitido a indivíduos. Ele pode até calcular o tempo que chegaria a magia dos inimigos. Se com essas coisas, perdermos a batalha, não tenho escolha a não ser duvidar da qualidade da Lei Ji. Depois que a crise passou, pude ver Lei Ji olhando para mim. O vice-mestre da guilda e Ayan também estão aqui. Quanto tempo, Ji? Sim. Já faz muito tempo. A situação atual. Eu acho que é bom ver isso como uma coisa boa. Não sei porquê, mas as forças inimigas certamente parecem confusas, e as nossas não. Não sei a fonte ou o motivo, mas sou grata. Graças a isso, acho que ficará um pouco mais fácil. Claro, não muda o fato de termos que ser cuidadosos. Quer dizer alguma coisa a eles? Não. Ainda não. Eu não acho que preciso fazer isso. Fiquei muito impressionada com seu discurso, cardeal honorário. Fico lisonjeado. Ponto. Então, você está confiante sobre esta batalha? Você está perguntando se podemos vencer ou não? Ponto. Ou você está preocupado com quanto de dano vamos sofrer? Tenho certeza que não vamos perder. Op. Não, cardeal honorário. Não quero mostrar incompetência, mesmo que você estabeleça as bases dessa maneira. Essa é uma boa atitude. Bom comportamento. Não apenas palavras. É difícil dizer isso, mas ela também é talentosa em táticas. A ignorância dentro de mim está tendo dificuldade em entender exatamente tudo, mas certamente parecia que as forças da luz estão lentamente expulsando as forças demônicas. Suporte para a unidade 3.
Elius está chegando. Boa. Cavaleiros de Elune, fiquem na linha de frente. Sacerdotes e magos, ajudem os cavaleiros Elune. Muito bem. Unidade 4, não subam nas paredes. Esperem. Esperem. É isso, Ji. Muito bom. Os magos da 7ª unidade atacam o topo da parede, e os sacerdotes Varian que não revidam serão protegidos pelos soldados escalando a parede. Iolo. Aos poucos, pude ver que as paredes foram coloridas com cores amigáveis. O lado externo da parede foi destruído pelos espíritos depois de muito tempo. Os anões com escudos que empurravam pareciam difíceis de lidar, mesmo do ponto de vista do inimigo. Eles parecem compreender e usar as características do próprio conflito. O inimigo não respondeu bem. Esta é uma visão magnífica. Os outros membros do departamento de operações, que observavam juntos a situação na sala de controle, também ficaram bastante surpresos. Parecia que eles não achavam que tudo iria correr tão bem. Claro, não estava sendo fácil para nenhum dos lados. Pare eles. Impeça-os de subir. Podemos vencer empurrando-os. No entanto, ele logo teve uma flecha cravada em sua testa. Ah! Depois dele vieram alguns outros soldados gerais. Ah! Ajude-me! Ajude-me! Mãe! Mãe! O que os comandantes estão fazendo? O que os sacerdotes? Ah! Ajude-me! Alguém! Suporte! 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 Sacerdotes! Onde estão os sacerdotes? Ah! A maioria deles morreu em confusão. Claro, eles queriam. Estavam sem comandante. Claro, depois de Evkarina, alguém deve ter assumido, mas a confusão permanece a mesma. Desde que os sacerdotes acordaram, deve ter havido um problema com o próprio poder. Entre todos, provavelmente o psicológico é o mais problemático para eles. Com dúvidas em suas mentes, por si só, era irracional empunhar uma espada enquanto pensavam se estavam sendo enganados por um demônio. A maioria deles simplesmente empunhava uma espada para sobreviver. Isso significa que nada é tão fácil de lidar neste momento do que soldados lutando contra demônios na mente. Os soldados, com justificativa, são fortes. Vendo as forças da luz eliminando as forças demoníacas foi definitivamente agradável de ver. Regressor Instruction capítulo 383. A maioria dos humanos são frágeis, especialmente em situações que logo se transformarão em guerra. Não havia nenhuma maneira de os humanos comuns sobreviverem a uma situação prolongada em que teriam que matar e assistir a todos os outros humanos morrerem. É por isso que é importante. As causas e justificativas da guerra estão se tornando cada vez mais importantes. Por Deus. Pelo país. Pela família. É por isso que eles assumem a responsabilidade de educar suas mentes sobre o assunto da guerra. O mesmo vale para a justificativa, estamos certos. Há uma diferença marcante entre lutar para defender e lutar para invadir. No entanto, no caso deles, essa causa já foi perdida. Os comandantes centrais gritavam com todo o coração com seu senso de responsabilidade, mas não havia como tais gritos chegarem aos ouvidos dos soldados comuns. Eles duvidaram do propósito da guerra desde o início. Pensando se o invocador de demônios estava simplesmente enganando-os. Caso em que seria como o demônio estivesse vivendo em suas cabeças. É melhor atirar flechas com medo. Alguns gritaram enquanto tentavam sair da situação, pessoas que não eram tão ruins quanto outras. Muitos deles desistiram de lutar. Quanto mais persistissem, a situação ficaria pior. Essa é a força dos efeitos e fatos visíveis. A cena refletida pelo espelho da deusa talvez foi provavelmente o suficiente para deixá-los ainda mais confusos. Morra. Ponto. Morra, traidor. Ponto. Morra. A cena em que Evkarina acabava com o bispo, venerado pelo povo republicano, com uma estátua de Varian, um dos principais focos da propaganda. Mesmo que as forças aliadas já estivessem atacando, os soldados republicanos continuaram a olhar fixamente para o céu. Tiramos o vídeo, fazendo com que a maioria deles se concentrasse na cena ao invés do contexto. Porque Evkarina, serva do demônio, matou o bispo. Em vez de fazer essa pergunta, eles optaram por se concentrar no momento em que ela bateu na cabeça dele. Alguns pensariam que os humanos não são tão estúpidos, mas com base em artigos radicais, notícias, tabloides e pessoas modernas que foram flagradas,
Eu sinto que esse não é o caso. Além disso, o povo da República não conhece tabloides. Nem é preciso dizer que o efeito é definitivamente maior. Um campo de batalha com gritos e uivos sem fim. Deixando Leige ir enquanto ela dava ordens continuamente, olhei em volta em silêncio até que vi os membros da Guilda Azul trabalhando duro. Vendo eles se movendo com eficiência e trabalhando juntos sem problemas, fiquei orgulhoso. Entre eles, Park Deokegu se destacou um pouco, não por ser ativo. Pelo contrário, muito pelo contrário. Não parecia o mesmo de antes. Ele ergueu o escudo e escalou a parede, mas é bem perceptível que ele estava apresentando um desempenho abaixo da média. Ele às vezes olhava ao redor com os olhos arregalados, incapaz de se concentrar na batalha em si. Yu Aong apresentou um melhor desempenho, então não há necessidade de outra expressão. Deokegu. Frente. Frente. Eu sei. Ajuda. Me ajude. Ponto. Você tem que se mover. Deokegu. Deokegu. Você não está mal, está? Não é isso, mas... A ordem foi dada. Podemos nos mover agora. S. Sim. Eu acho que isso seria melhor. Ele está definitivamente hesitando. Ele não conseguia se adaptar aos horrores da guerra. Ele não conseguia tirar os olhos dos soldados inimigos que gritavam por ajuda ou choravam chamando sua mãe. Ah! Esse bastardo! Mordi meus lábios com força. Nunca pensei que ele demonstraria um comportamento tão ridículo. Não esperava que ele se acostumasse completamente, mas me sinto um idiota em pensar que pelo menos ele ia se adaptar um pouco. Pensei se deveria trazê-lo de volta agora. Se ele andasse por aí assim, poderia ser acertado por uma flecha perdida. Depois de criá-lo como se ele fosse a menina dos meus olhos sem qualquer compensação, senti como se estivesse vendo meu próprio filho preso no canto de uma sala. Enquanto murmurava para mim mesmo sobre sua confusão, de repente percebi que não prestei atenção direito. Esse bastardo. Ele pelo menos ganhou alguma experiência. Lentamente procurei em minha memória. No entanto, não importa quantas memórias eu recorde, nenhuma delas foi uma cena em que ele ganhou experiência de combate. Ele deve ter visto muitas coisas indiretamente. No entanto, ele nunca usou os punhos em uma batalha real. Quando briguei com Yu Seokou, seus olhos estavam bem fechados, e sempre que algo semelhante acontecia, ele secretamente evitava assistir. Não é que ele nunca tivesse matado um humano. Só que ele nunca terminou diretamente. Acho que ele nunca fez isso. Para ser sincero, estou um pouco confuso. Contanto que alguém entrasse no continente, qualquer um experimentaria isso pelo menos uma vez. Se tivessem sorte, eles podem experimentar isso no tutorial. Caso contrário, eles podem depois de entrar no continente. Mesmo que não seja contra outros humanos, pode ser monstros humanoides e criminosos ou ladrões. No entanto, na minha memória, Park Deokegu nunca teve uma experiência semelhante antes. Eu me sinto um idiota. Como pude não perceber isso de um homem de coração mole como ele? Ele estava se destacando, hesitando, apesar de ser capaz de empurrar um pouco. Estava claro que ele estava facilitando para eles. Observando-o, comecei a me preocupar. Eu sei o quão fraca é a mentalidade daquele porco, apesar de seu rosto forte. Deokegu. Deogiku. Eu disse que estou indo. Você é o suporte. Tudo bem. No meio daquele campo de batalha movimentado, vê-lo mudar estupidamente seu olhar para um outro lado me deixou frustrado. Sem outra escolha, tenho que falar para Ji. Park Deokegu e Oaong-san. Antes mesmo de eu terminar de falar, Lei Ji acenou com a cabeça e imediatamente deu uma nova ordem. Unidade 7. Foco na proteção dos rendidos e dos sacerdotes. Prioridade máxima. Unidade 7. Concentra-se em proteger aqueles que se renderam na linha de frente e nos sacerdotes. Pedido aceito. Continuei a assistir Park Deokegu e Oaong enquanto eles recebiam uma nova ordem. Park Deokegu. Oi. Uma nova ordem foi dada. O conteúdo é diferente da anterior. Eles querem que protejamos aqueles que se renderam do campo de batalha e os sacerdotes. Prioridade máxima. Ah, entendo. R rápido. Sim. Devo assumir a liderança. Não. Acho que seria melhor eu assumir a liderança. Então assuma. Cuidado. Oh, obrigada. Park Deokegu.
Tenho certeza de que não estou tendo alucinações quando vi seu rosto iluminar-se um pouco. No entanto, aquela expressão ligeiramente iluminada rapidamente ficou ansiosa. Ele percebeu por que tal ordem veio de repente. O objetivo original da Unidade 7, incluindo o Parque Daokegu e o Lion, não era proteger os sacerdotes. Uma unidade diferente deve estar encarregada de sua nova missão, que havia sido anunciada no briefing anterior. O objetivo da Unidade 7 era apoiar outras unidades na escalada na parede. Eu disse que daria ordens de acordo com a situação através do espelho da deusa. Então ele provavelmente pensou que eu devia ter visto sua aparência feia. Felizmente, fomos capazes de lidar com isso. Se a guerra estivesse complicada, eu não teria sido capaz de retirá-lo. Só consegui fazer o que fiz porque a maré da batalha está do nosso lado. Embora não tivesse passado muito tempo, o demônio já estava perdendo lentamente seu poder. É por isso que os sacerdotes são tão importantes no campo de batalha, todos. Comecei a me perguntar se essa guerra estava muito a nosso favor. Está claro. Em primeiro lugar, pensei que as tropas e as paredes que bloqueavam a frente de Everia pareciam todas desprovidas de substância. Não fazia sentido, suas táticas é mais vista como uma forma de ganhar tempo. A estratégia deles focava na resistência e não parecia esperar a vitória. É por isso que não há apoio do outro lado. Não, eu nem preciso descobrir o motivo. O mesmo vale para o lixo mascarado em uma situação onde não havia lugar para um grande número de tropas flutuantes poderem ser colocadas. Esses desgraçados. A coisa mais importante agora, do ponto de vista deles, ia atacar Castle Rock. Não sei se o lixo mascarado abandonou a frente de Every ou não. Uma coisa é certa, a linha de frente de Castle Rock é mais importante do que Every. Se ele não a protegesse, ele poderia estar em uma situação em que ele não poderia mover suas tropas em primeiro lugar. Bem, isso não importa. Se o comandante inimigo e a linha de sacerdotes forem fortes, podemos ter que esperar e ver se o inimigo atacará Castle Rock. No entanto, o resultado foi exatamente o oposto. A frente de Every entrou em colapso. Os comandantes inimigos gritaram para recuar e os que estavam recuando começaram a se destacar. Alguns estavam se rendendo e jogando suas armas. Os sacerdotes que arriscaram suas vidas e nem participaram da luta foram um bônus. Passaram-se apenas 8 horas desde o início da batalha. A batalha pouco a pouco chegou ao fim. Irei para a linha de frente, disse. Sim. Faça isso, cardeal honorário. Vou terminar o trabalho na sala de controle. Obrigado por lutar conosco até o fim. Sim. Ela não anunciou nossa vitória. No entanto, ouvi um grito que fez meus ouvidos zumbirem. O posto de comando não era o único que sabia da nossa situação. Os soldados comuns também sabiam que a vitória estava a caminho. Parece haver mais área ocupada do que área vazia. Depois, teríamos que reexaminar as tropas, mas parece que o dano foi pouco suficiente para considerarmos uma vitória significativa. Como eles escalaram isso? Uma vez na linha de frente, fui recebido por uma enorme parede. É definitivamente mais alto do que eu pensava. Não achei que conseguiria subir quando cheguei perto. Enquanto continuava caminhando, cuidando dos soldados ao meu redor, cheguei onde Daokegu estava. O homem com os rendidos e sacerdotes, vi sua cabeça abaixar quando olhei para ele. Ele está visivelmente deprimido. Queria falar com ele, mas o mais importante agora não é ele. Dar-lhe conselhos ou repreendê-lo pode ser feito depois. Minha prioridade é verificar se ela estava viva ou morta. Originalmente, esse era o papel do bispo, mas eu não tive escolha a não ser nomear outro após sua morte. Apesar do som crepitante e da sensação desagradável, tive que sorrir quando vi Qin Shang Ryu. Ela está viva. Sim. Vice-mestre da guilda. Ela está viva. Que bom. Como está a condição dela? Já prestei os primeiros socorros, então não há mais perigo e ela poderá acordar assim que se acalmar. Muito bom. Oh, deixe-me vê-la agora. Ela está na sala. Sim. Qin Shang Ryu me guiou até a sala. Não importa a situação, suas habilidades são uma bênção. Queria aplaudi-lo e elogiá-lo por seus primeiros socorros. Gosto da parte em que ele se importava com detalhes que eu não pensei. Quando entrei, pude ver o bispo morto com a cabeça quebrada. Também vi a Ekarina deitada na cama. Quando toquei sua bochecha com o dedo, pude ver suas pupilas desfocadas olhando para mim.
Jin. King. Desculpe, mas é o cardeal honorário, e Karina. Puar. Regressor Instruction capítulo 384 Jin. King. Desculpe, mas é o cardeal honorário, e Karina. Puar. Ela estava desfocada, silenciosa e lutando para entender. No entanto, quando ela voltou a si, percebeu que eu não era Jin King. Seu rosto chocado é muito engraçado. Nós somos realmente parecidos? Nossa aparência é diferente, mas o formato de nosso corpo é semelhante, então isso é compreensível. Já que não passou muito tempo depois que ela se levantou, ela ainda deveria estar tonta, e considerando que Kim Il-sung quase me confundiu com o lixo mascarado, nossas sombras definitivamente pareciam as mesmas. A expressão distorcida que ela tinha em seu rosto é normal. Em vez de ver o Jin King que ela queria ver, ele me viu sorrindo. É muito gratificante ver a mudança em seu rosto. Já faz muito tempo que não vejo um rosto assim desde que entrei neste continente. No caso da Helena, mesmo sentindo náuseas, ainda havia uma admiração desconhecida, junto com o respeito de um lado do rosto. No entanto, o rosto da Karina estava completamente diferente. O sentimento amigável não apareceu de jeito nenhum. Seus olhos estão cheios de hostilidade, independentemente do ângulo. E Karina parecia estar olhando para um pedaço de lixo com o qual ela não queria lidar ou como se eu fosse um monte de merda de cachorro que ela acidentalmente pesou. Dói um pouco, mas não estou nem um pouco ofendido. Se eu estivesse na posição de perdedor, também ficaria assim, mas vencemos, e os vencedores sempre terão tempo e paciência para serem compreensivos e tolerantes. Sim. Sou generoso. Com certeza. Ah, que cara engraçada. Não acho que cometi tal crime. Fui eu quem salvou sua vida. Você pode ser um pouco grata. Claro, você deve agradecer a Shang Hyuk primeiro. Ponto de exclamação. Por que você está olhando para mim como se quisesse me matar? Eu não sou salvador. Eu ajudo você a ficar confortável. Ao contrário dos outros, oferecemos tratamento especial. Estou falando sério. Ponto. Não é educado quando alguém está falando com você, Karina? Estou errado, Shang Ryu? Não. O vice-mestre da guilda tem razão. Bem, ele disse que tenho razão. Diga algo. Ou talvez você ainda não esteja se sentindo bem. Você precisa de uma poção? Diga algo. Ou talvez você ainda não esteja se sentindo bem. Você precisa de uma poção? Naturalmente, eu sorri e sorri, mas ela ainda se recusou a responder. Ela continuou a me olhar o mais cautelosamente que podia. Parecia impossível chegar mais perto dela. Acho que podemos ser bons amigos. Pu. Algo grudou no meu rosto. Ponto. Ponto. Kim Chang-ryu imediatamente tentou atacá-la, mas eu gesticulei para que ele parasse. Lentamente, limpei a saliva do meu rosto. Humano sujo. Ah. Entre os provérbios coreanos, há um ditado que diz que você não pode cuspir em um rosto sorridente. Bem, acho que isso não é comum na Rússia. Claro, coisas da terra são inúteis, mas estou um pouco confuso porque nasci em um país onde o respeito mútuo é uma de nossas bases. Onde mais alguém trataria os prisioneiros com tanta humanidade? Eu ficaria um pouco triste se Cupis fosse o seu pagamento pelo meu tratamento gentil, e Karina. Filho da puta desgraçado. Então, como está Jin King, nosso invocador de demônios? Não o vejo desde Laios. Na verdade, por causa dele, passei por momentos difíceis. Não posso entrar em detalhes, mas é por isso que estou aqui, no reino de Everia. Eu parei o demônio o suficiente para destruir meu corpo. Eu acho que Shang Ryu pode ir agora. Você vai ficar bem? Sim. Não permita que ninguém entre neste lugar até que a situação seja resolvida. Certo, vice-mestre da guilda. Obrigado, Shang Ryu. Ele parecia um pouco preocupado, mas no final, ele decidiu que era seguro com base na condição dela. Mandei Kim Shang Ryu ir por esse mesmo motivo. Quando eu balancei a cabeça, Kim Shang Ryu abriu a porta. Aplausos do lado de fora imediatamente encheram a sala. Esta é a vitória da luz. Uau! Esta vitória só foi possível por causa da colaboração de todos. Este é o primeiro passo para a convivência e o primeiro passo para o futuro. Com a ajuda da deusa Benignori e Elune, a união entre as raças saiu vitoriosa. Uau! Ela parecia estar trabalhando em atividades de propaganda lá fora.
A voz que ouvi continuamente pertencia inconfundivelmente à Lei Ji. A batalha deve ter acabado completamente. Rostos misturados, com várias emoções, tornou isso um espetáculo. Bem, foi assim que a batalha terminou. O bispo da República. Teria sido um pouco mais difícil se não fosse pelo bispo deitado ali com a cabeça esmagada. Pensando bem, esqueci de lhe agradecer por ser o mártir de Deus. É uma pena. Mártir. Pessoa que sofreu torturas, ou mesmo morte, por não renunciar a qualquer outra crença, religiosa ou política. Quem diria que uma estátua de um deus seria usada para bater em sua cabeça? Ponto. Se uma pessoa faz uma pergunta, é educado respondê-la, e Karina. Só por precaução, é melhor você não pensar em fazer suas coisas estúpidas de novo. Me mata. Por que você está me pedindo para matar? Um sacerdote escolhido por Deus não pode fazer coisas como assassinato tão facilmente. Não importa o quão mal a pessoa seja, a vida é vida. A deusa benigna e é generosa com aqueles que se arrependem. Você acha que vou abrir minha boca? Estou interessado nas informações que você sabe, é claro, mas não é isso que eu realmente quero. Sim. O que você acha, Karina? Como você vê essa guerra? Ponto. Se você não quer falar, pode apenas ouvir. Seria melhor se pudéssemos trocar histórias. Claro, você não precisa se preocupar, não vou usar isso para o meu trabalho de propaganda. Mentiroso. Você acha mesmo que vou acreditar em você? Não sou mentiroso. Claro, eu entendo a confusão, mas se eu realmente for um bastardo, Elune e Benignore teriam me escolhido. Como você pode chamar alguém que nem consegue se lembrar da última vez em que mentiu de mentiroso? Não achei que você teria medo de Deus. Mas se você tivesse medo de Deus, você não estaria sob o comando do invocador de demônios em primeiro lugar. Eu sei que você inventou isso, bastardo sujo. Agora eu sei que tipo de pessoa você é. Você é um lixo sem esperança. Confiar um pouco em você foi meu maior erro. Tá se divertindo? Você se diverte enganando as pessoas e brincando com elas como quiser? Você é apenas lixo. Nojento, você está me olhando assim agora, mas um dia você vai pagar por suas mentiras. Lembre-se disso. E Karina pensa em mim dessa maneira. Estou apenas dando um exemplo fácil de entender. Existe algo bom ou ruim neste tipo de guerra? Gente má e gente boa, são apenas dois lados com ideologias e interesses diferentes. Você não sabia disso. A República começou esta guerra desde o início. Isso não faz sentido. O mesmo para você. Você age assim mesmo sabendo que o seu lado começou primeiro as atividades de propaganda. Se eu sou um idiota mentiroso, você também é um idiota mentirosa. Claro, sou um pouco pior, mas basicamente somos do mesmo tipo. Isso é besteira, bastardo louco. Regressor Instruction capítulo 385. Coloque isso em sua cabeça. Quem vence não paga o preço. Era assim onde vivíamos, aqui também. E Karina parecia confusa. Era algo que ela já sabia que estava por vir. Até mesmo o bispo deitado ali conhecia a história. Tudo o que fiz foi dar-lhe um lembrete. O vencedor não é aquele que paga o preço. É uma verdade universal. É uma lei simples. Nada é mais claro do que isso. Significa que, mesmo que tentemos encobrir a moralidade com todo tipo de palavras, nossas vidas estão destinadas a nos levar a esse ponto. E Karina também parecia concordar com minhas palavras. Ela apenas mordeu os lábios enquanto olhava para mim. Essa reação era tudo o que eu precisava ver para ter certeza que ela concordava comigo. Olhando para ela, sorri mais uma vez. Eu sabia que precisava continuar a conversa. Estou errado. Ponto. Parece que você não tem qualquer intenção de responder. Tudo bem, vou tomar seu silêncio como uma afirmação. Não te disse isso antes. Pessoas como você e eu somos iguais. Se a Karina tivesse vencido esta batalha, seria eu pagando o preço. Se você pensar assim, deve se sentir um pouco decepcionada agora. PFFF. Eu sou diferente de você. Você é um lixo. Por que seu ódio é direcionado para sua própria espécie? Eu não sou um lixo como você. Seu bastardo mentiroso. Não fico feliz escutando que sou um mentiroso, mas não há como negar que sou o escolhido, Karina. O poder divino não mente. Jin King também é o invocador de demônios.
Não sei qual é a diferença entre as suas mentiras e as minhas é que te faz esquentar assim. Você não é igual. Você não simpatiza com a fabricação para aumentar a moral e acabar trazendo pessoas ignorantes para a guerra. Parei por um momento, então continuei novamente. Por um lado, você e os chefões da República estão em situação ainda pior. Você poderia dizer que é uma desculpa a defender minha própria moralidade, mas você nem mesmo tem os meios para racionalizar. Aquele que escolhe lutar primeiro sempre será aquele que está preparado para a guerra, e aquele que declarou a guerra foi você. Quem é o lixo e mentiroso agora? Pare de falar besteira, lixo. Não estou falando sobre o processo. Estou falando sobre sua capacidade de atingir objetivos. Afinal, você nem mesmo tem o mínimo senso de ética. As leis e regulamentos continentais de guerra não foram feitos para serem ignorados. O bispo não é alguém que... Você está falando do bispo ali, cuja cabeça foi quebrada por uma técnica brilhante. Minha nossa! Se você não entendeu as circunstâncias, gostaria de dizer que não agi de forma alguma que violasse as leis da guerra. Só dei de presente uma garrafa de vinho de qualidade. Você sabe que não foi isso que eu quis dizer. Você também sabe do que estou falando, Ekaterina. Não violei nenhum regulamento de guerra. Você sabe que mesmo que eu controlasse o bispo, não seria contra a lei. Foi você que foi irracional. Por me achar um pedaço de merda, você acha que vai melhorar um pouco a sua situação se tentar se consolar me menosprezando. É por isso que você está agindo assim. Ponto de exclamação. Eu acho que é assim que você se diverte. Em primeiro lugar, se você não fosse realmente como eu, você nem estaria nesta guerra. Você ficaria preso nas profundezas da floresta, dedicando-se ao estudo da ética. No final, você e eu somos iguais. Eu fiz isso por Jenkins e o exército republicano. Ah. Ponto. Isso mesmo. Ah. O que? O que você? Tinha minhas dúvidas, mas acho que é isso mesmo. O que você acabou de dizer não é mentira. Certo? O que você está fazendo? Bem, tudo o que eu disse foi uma piada. Você não precisa ficar com tanta raiva, sabe? Garanto a você, definitivamente somos um tipo diferente de ser humano. Eu tenho que admitir isso. Você não agir para seu próprio bem-estar. Karina tinha uma expressão estranha no rosto que parecia estar se perguntando de que bobagem eu estava falando. E Karina é um tipo de humano completamente diferente em comparação com a Leigi e eu. Embora suas características e disposições únicas nem sempre deem a resposta certa, ela e eu ainda estamos longe de ser iguais. Seu rosto mudou devido à minha mudança repentina de atitude. Vendo que estava reagindo nervosamente, ela pareceu perceber que havia acabado de cometer um erro. Por exemplo, antes era apenas para fazê-la sentir raiva. Toda a conversa foi manipulada desde o início para capturar sua fraqueza. Eu precisava encontrar maneiras de lidar com ela. Você é incrível. Excelente. Talvez. Acho que agora sei por que o invocador de demônios Jenkins mandou você para cá. Se a guerra não terminasse assim, seria muito chato. Você deve ter sofrido poucos danos para ter algum tipo de benefício. Seu objetivo não é vencer neste campo de batalha. Acho que agora sei. O que? Não sei se você sabe, mas desde o início, o invocador de demônios não esperava que você vencesse Jenkins, só queria que você segurasse nós e os elfos. Não tenho certeza, mas acho que ele tende a evitar batalhas. Parecia que ele só queria defender esta linha de frente até o fim do cerco de Castle Rock. Ponto. Você arruinou completamente a missão. Bem, eu posso entender o porquê. Você provavelmente não sabia que eu estava no reino de Everia, mas do ponto de vista do invocador de demônios, deve ter sido uma pena. Por que você está fazendo uma cara tão surpresa? Você deve ter percebido que o demônio não esperava muito de você. É por isso que nenhum reforço veio. Havia motivos mais complexos, é claro. Talvez se Karina saiba disso também, mas... Não é isso. A linha de frente atual. Eu sei que não há espaço na linha de frente. Eu também sei que há uma razão pela qual você teve que vir para cá. Acho que aquele cara não pensa em você tanto quanto você pensa nele. Isso é triste. Nada é mais doloroso do que o amor não correspondido. Não importa o que você me diga, eu... Sim. Claro, você não o trairá. Ah. Parece que você entendeu mal, Karina. Não estou tentando separar vocês dois agora.
Pense nisso como uma piada por causa da minha personalidade ruim. Não há como negar que você e as tropas aqui foram deixados para trás. É verdade até certo ponto. Não use truques de baixo nível que abalam a mentalidade das pessoas. Não é um comportamento adequado de um escolhido pela luz. Sim. Ponto. Há uma maneira um pouco mais racional de fazer as coisas, mas por que eu teria tanto trabalho para fazer isso? Havia algo que o bispo deitado ali deveria ter feito. Eu até reservei um assento com antecedência. Era essencial. Desde que uma pessoa quebrou a cabeça do precioso bispo, o assento reservado ficou vazio. Eu entendo que você está triste por ter sido abandonada, mas ainda tem trabalho a fazer, certo? Me mata. Você nem vai ouvir o que tenho a dizer? Eu não quero saber ou mesmo me perguntar sobre qualquer besteira que você vai dizer. Apenas me mate. Por que você fica me dizendo para te matar? Você só tem que ouvir e decidir. Me mata. Me mata logo. Há alguns prisioneiros, e Ekarina. Muitas pessoas se renderam. Você. Minha nossa. Isto é um problema. O fato de haver muitos presos não é necessariamente agradável para nosso lado. Isso é o suficiente para ser uma força capaz de nos apunhalar pelas costas em uma emergência, e também é complicado alimentar muitos prisioneiros. Prefiro não tê-los. Acabei não pensado como um cardeal. Não tenho muito conhecimento, mas na história chinesa, acho que foi a Guerra Jangpyeong, o caso em que 300.000 soldados rendidos foram enterrados vivos. Nosso invocador de demônios deve saber disso melhor. Filho da puta. Claro. Não sou idiota o suficiente para fazer isso, mas não sei como as coisas vão acabar. Se algo der errado, pode haver uma situação em que eu segure minhas lágrimas e tome uma decisão muito cruel. Desgraçado. E você se chama de humano. Eu apenas disse as possibilidades. E Ekarina sabe que eu não faria essas coisas malucas. Haverá muito a perder politicamente. Filho da puta. Mesmo eu sendo o escolhido, abandonando aqueles que tentam se arrepender. É de partir o coração. Se eu fizesse isso, eles não me dariam crédito nos livros de histórias futuros. Mais importante ainda, minha consciência não vai simplesmente aguentar. Mesmo assim, Ekarina, não vou desistir. Ponto. Não desisto. Evitar é algo que outras pessoas fariam, mas não eu. Eu tomei minha decisão, então cabe a você decidir. Me olhe nos olhos. Ela estava evitando meu olhar. Sua expressão, que costumava ser cheia de nojo, se transformou em medo muito lentamente. Você acha que eu não posso fazer isso? Ponto. Eu disse claramente, Ekarina. Se você recusar minha oferta, abandonarei metade dos prisioneiros. Você será executada como uma serva do demônio e farei a mesma oferta mais uma vez, assim que encontrar a pessoa certa. Claro, se o sucessor se recusar, vou me livrar dos prisioneiros restantes. Você. Como você? Eles não foram trazidos à força, Ekarina. Você tem que ir e mandá-los de volta. Eles foram arrastados para o campo de batalha, mas são todos filhos amados das casas de outras pessoas. Ela não tinha escolha. Suas pupilas tremiam. Ela parecia estar pensando em suas opções secretamente. Não preciso explicar separadamente. Ela já deve saber qual seria seu papel. Devo colocar uma opção um pouco mais fácil. Primeiro, acho que você deve tentar determinar se há servos do demônio entre os prisioneiros. Um terço deles tem grande probabilidade de estar contaminado pelo demônio. Essas pessoas precisam passar por uma limpeza rapidamente. Sim. Com toda certeza. Espera. Você já tomou uma decisão? Ela não conseguiu responder. No entanto, sei que ela já estava meio decidida. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.